Boa tarde, primeiro programa pós-eleição. E de cenário novo, quer dizer, presidente novo, vida nova, né? Presidente novo? Quase. Tomara, né? Eu tenho a impressão de que a gente ainda vai ter um segundo turno. Mas é bom ver esse otimismo, que inclusive é meio compartilhado na Faria Lima, né? Com certeza. A Bolsa acho que tá tão otimista quanto eu, né? Mas assim, a gente vai... Esse programa a gente vai fazer em 3 blocos, basicamente. Primeiro a gente vai falar de eleições. O segundo de renda fixa e o impacto, né, das eleições na sua carteira de renda fixa. E o terceiro bloco a gente vai falar sobre bolsa. E lembrando que a gente está ao vivo no canal da Infomoney e no Facebook. Talvez a gente não consiga ver as perguntas dessa vez, mas eu vou tentar. Então, se tiver perguntas ao vivo, a gente faz aqui para todo mundo. Então, começando com eleições. Pessoal, Bolsonaro com 48% dos votos. Um pouquinho menos, e Haddad com 28%. Vocês acham que o Bolsonaro, a partir de agora, só perde para ele mesmo? Eu sinceramente acho. Assim, a não ser que a gente tenha alguma bobagem muito grande acontecendo agora ao longo da campanha do segundo turno. Nunca, né? Cadê a madeira? Cara, nunca dá pra dizer nunca, até porque a gente tá num país em que o candidato não só pode falar bobagem, como pode tomar facada, avião pode cair. Aviões caem, a gente nunca pode esquecer que aviões caem. Então, eu acho que salvo a gente tenha um evento assim realmente disruptivo, sim, eu acho que tá dado. Eu realmente acho que tá dado, porque assim, foi por muito pouco e precisa muito pouca transferência de votos para efetivamente conseguir. Precisa um Amoedo e um Daciolo. E basicamente assim, ó, Amoedo já reservou lá para ele um dos lugares mais quentes do inferno no momento em que decidiu se isentar em um momento de crise, né? Não vou nem entrar no mérito. Eu tava mais cedo conversando exatamente com gente do Novo. Não dá para ser isentão, gente. Tá todo mundo isentão. O Alckmin quer ser isentão. O FHC era melhor ele ser isentão. Ele tá pensando em apoiar o Haddad, né? Não, saiu agora... Já mostra as garras dele, entendeu? Saiu agora mais cedo ele se... apoiar o presidiário, fantoche presidiário. Mais cedo agora ele se manifestou, na verdade, dizendo que era um absurdo dizerem que ele está se posicionando com relação a um lado ou um outro, porque na verdade nenhum dos candidatos até agora disse qualquer coisa que seja compatível com as coisas que ele acredite. O que eu fico surpreso é ver um ex-presidente de cabelo branco que ainda acredita no que candidato fala em época de campanha. Isso é uma coisa que realmente me choca. Eu acho o seguinte, a vida é difícil, mas você tem que se posicionar. Eu tava falando isso outro dia. Poxa, eu sou um médico, tenho uma criança que eu posso salvar e um idoso. Eu vou ter que escolher, é difícil? Mas eu vou ter que escolher. O que não dá é pra ser isentão, entendeu? Exato. Vai lá e se posiciona. É ruim pro Amoedo, é ruim pra todo mundo. Ninguém quer, na verdade, quer muito esses candidatos que estão aí, mas a gente é obrigado a escolher, então vai e se posiciona. É uma falta brutal de pragmatismo e particularmente me chama a atenção no caso do Novo, que eles aparentemente não aprenderam nada com o caso do Ronaldo Zema, né? Que era o candidato deles em Minas Gerais, que lá no último debate ele cometeu a heresia de dizer que apoiava o Bolsonaro, tomou uma traulitada federal do partido, teve que voltar atrás, se desdizer, está indo para o segundo turno em primeiro lugar contra a Anastasia. É mesmo. Que é um belo quadro, diga-se de passagem, de Minas, né? Não, Minas Gerais, assim, eu vou embora para Minas. Né? Maravilhoso. Assim, Minas, para ser perfeito, só faltava não ter eleito Aécio Neves. Porque assim, a gente tem um segundo turno com um cara outsider liderando pesquisa de intenção de voto. A gente teve renovação total no Senado, Dilma ficou em 4º lugar. Nossa, foi maravilhoso. O eleitorado de Minas Gerais fez o que o STF não teve coragem de fazer. Muito pelo contrário, né? Desfez a caca que o STF fez. E eu acho que um ponto importante é que assim, a renovação foi tanta e a ideologia do pessoal que está entrando, comparado com a ideologia anterior da casa, das duas casas, né, tanto Senado quanto Câmara, é uma ideologia muito mais centro-direita, não em costumes, mas em ideologia econômica. Economia. Em economia é muito mais centro-direita. E isso favorece muito a aprovação das reformas. Exato. Então, hoje em dia, assim, o Bolsonaro é um candidato que
talvez ele tenha ganhado bastante voto por conta da direita de costumes, né? Sim. Mas ele acabou trazendo também essa direita liberal e com isso ele ganhou o mercado também. É verdade. Não, maravilhoso, ele tem um mega apoio no Congresso agora já, né? Nem foi eleito ainda e já tem um apoio. Só o BBB, né? Bíblia, Bala e Boi, que é Sim. a bancada agro, a bancada da Bíblia, né? Os evangélicos e a bancada da Bala, que acho que chama da Bala mesmo. Só eles não se chamam de bancada da bala, na verdade. Eu sabia o nome, era Frente da Bala. Frente Suprapartidária ou Frente Parlamentar de Apoio à Legítima Defesa, alguma coisa assim. O fato é que ele tem as contas que eu vejo, tipo uns 300 votos já no Congresso, meio que nessas 3 grandes bancadas, né? Mas todo mundo que foi na aba dele que foi eleito, né? Até o próprio Dória aqui em São Paulo também grudou no... Não, e o caso do Dória... do PSDB, né? Não, e o caso do Dória foi particularmente lindo porque ele apoiou o Bolsonaro, mas a recíproca não é verdadeira, né? Isso foi realmente lindo. Foi basicamente assim, ó, o Jairzão chegou lá, viu o WhatsApp lá, João Dória, oi sumido. Foi basicamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que mas com relação especificamente a essa questão do Congresso, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade muito grande de fazer algo que mais ninguém no mercado vai fazer. Que é reconhecer publicamente que não, a gente não sabia. Não era óbvio que a gente ia ter uma mudança de Congresso, de perfil do Legislativo, do tamanho que a gente teve. Agora não, agora vai ficar muito fácil dizer, não, né? Isso aí tava na cara, era óbvio, o famoso era óbvio, né? Agora é a hora, agora é a hora que os capitões óbvios começam a invadir os escritórios, quebrando janela e tudo mais, dizendo que tava na cara que isso ia acontecer. Quando na verdade não, assim, eu vou ser muito sincero, eu não via praticamente ninguém em mercado pensando isso, e mesmo fora de mercado, eu via pouquíssimas pessoas realmente alinhadas com o cenário que efetivamente se concretizou. Tanto que assim... O maior medo do Bolsonaro era ele não... A governabilidade. Eu particularmente tinha medo... O Bolsonaro era esse. O meu principal medo com relação a Bolsonaro era a governabilidade, era a falta de articulação com o Congresso. Isso é uma coisa que eu vinha batendo há bastante tempo. Agora, por incrível que pareça, a situação que nós temos hoje é o extremo oposto. Em um cenário no qual, porventura, Fernando Haddad fosse eleito, na verdade quem teria problema de governabilidade seria o PT. É verdade. É uma coisa impensável, simplesmente impensável. É mesmo. Não, e o PT vai ligar a sua maquininha de difamação coletiva, né? E até o final desse segundo turno a gente vai ver muita sujeira aparecendo por aí. Eu particularmente acho assim, eu estava inclusive comentando mais cedo isso lá no Twitter. Sem querer, eu tenho a impressão de que hoje a maior força, a segunda maior força, na verdade, a favor do Bolsonaro, porque a primeira é realmente a militância dele, porque eles realmente são muito fortes e trabalham de graça. Mas eu acho que a segunda maior força que existe hoje a favor do Bolsonaro, por incrível que pareça, é exatamente a militância petista. Por uma razão muito simples. Se você insinuar que você não gosta do segundo turno, se você insinuar que você não sabe o que você quer fazer, se você insinuar que você não gosta de nenhum dos dois lados, você é apedrejado. Você é apedrejado. Você tem um lado que basicamente, se você não faz juras de amor a eles automaticamente começam a execrar você, eles estão empurrando você para o outro lado. Eu acho que hoje, surpreendentemente, existe um contingente de eleitores indecisos que está sendo empurrado pelo PT para o colo do PSL, o que é uma coisa simplesmente impressionante. Mas acho que tem muita gente anti-PT ainda, acho que vai ser, obviamente, PT contra anti-PT, muita gente já falou isso. Né? Como sempre é. Mas muita gente vai pro Bolsonaro justamente para não votar no PT. Apesar do que a grande mídia, o Alexandre está comentando aqui se a gente ainda confia em pesquisas, é que as pesquisas são a única coisa que existem, né? Você confia no mercado? Cara, o mercado é o mercado, ele faz o que ele quer e eu voto, entre aspas, invisto no que eu acho, ou no que eu acredito, né? Sendo que, na verdade, a gente trabalha no mercado exatamente partindo da premissa que o mercado está errado. Pesquisas, a gente não ganhava dinheiro. Pesquisas, assim, a gente vinha sistematicamente falando, muito principalmente Ibope, Datafolha, Vox Populi. Vox Populi a gente tem que reconhecer que praticamente nem apareceu ao longo desse primeiro turno.
eu me lembro de uma ou duas pesquisas do Vox Populi, mas assim, os institutos realmente desacreditados. Existem outras pessoas fazendo trabalhos mais sérios que não foram tão distantes dos resultados? Foram, mas esses 3 principais institutos, principalmente, eu escrevi algumas vezes ao longo do primeiro turno com relação a isso. O mercado reagindo sempre de maneira muito histriônica aos resultados de pesquisa, quando a nossa experiência recente demonstra que essas pesquisas não conseguem, seja por imperícia ou seja por intenções escusas, efetivamente capturar o que vai acontecer. E já foi assim desde o Brexit lá no Reino Unido, depois Trump foi a mesma coisa e agora temos a eleição do Bolsonaro. E isso aconteceu em vários níveis, gente. Isso aconteceu em vários níveis. Isso aconteceu em relação à eleição presidencial, isso aconteceu com relação ao governo do estado, em vários estados, isso aconteceu em Senado de uma maneira simplesmente brutal. Vale lembrar, em São Paulo, quem liderava a pesquisa por Senado era Eduardo Suplicy, não foi eleito. Quem liderava a pesquisa por Senado em Minas Gerais era Dilma Rousseff, não foi eleita. Mas sabe o que eu acho também, assim, em defesa um pouco das pesquisas? Eu acho que o voto útil fez toda a diferença nessas eleições. Então, quando as pessoas viram o PT, o Suplicy, no primeiro lugar do Senado, o que as pessoas fizeram? Votaram no segundo e no terceiro. Então você vê que quem ganhou foi exatamente os que estavam logo depois, porque todo mundo concentrou o voto útil e eles passaram. Então acho que pode ser assim, o erro, né, das pesquisas pode ser um pouco isso também. Em São Paulo, em particular, não foi assim, né? Se eu bem me recordo, quem estava liderando, não sei se no final, mas você tinha o Suplicy seguido do Mário Covas Neto. Em terceiro lugar, você tinha o Major Olímpio, Mara Gabrilli mais atrás. A Mara cresceu ao longo dos últimos tempos, mas ainda assim, o Major Olímpio foi mais votado do que a Mara Gabrilli. Era Suplicy, Mara, Mário Covas e Major Olímpio. Major Olímpio era o quarto. Pois é. Foi realmente impressionante. Foi realmente impressionante. Mas assim, insisto, é um resultado realmente impressionante que a gente teve, tá? Não vou aqui ficar fazendo aquele discurso lá, estilo Globo News, de nossa, a democracia está sob ameaça, esse tipo de coisa. Não vou ficar com... Eu ia dizer, eu não vou ficar fazendo cara de enterro aqui, definitivamente não. Assim, a realidade é essa que nós temos, tá? E basicamente a gente tem um segundo turno pela frente, a gente precisa decidir. Ponto. E a vida é essa, gente. Vamos lá, entramos fragorosamente. Agora, o que a gente faz em renda fixa, Marília? Então, assim, quem entrou em renda fixa antes das eleições... Tomando risco no longão, teve um retorno... teve um retorno espetacular, teve um retorno de bolsa, né? Então, assim, se a gente for olhar... por exemplo, quanto... Isso aqui só para eu... falar a fonte, são dados do Tesouro Direto. Então você vai em Tesouro Direto estatísticas e você vai ver balanço estatísticas, você vai ver esses números. Então, Marília Fontes revelando as fontes. Marília basicamente. Fontes revela as fontes. Segundo fontes. Por exemplo, se você olha, olhando os títulos indexados à inflação, então, por exemplo, o AB24 principal, de um dia para o outro, quer dizer, da sexta-feira para segunda-feira, você teve uma valorização de 0,90%, tá? Então quase 1%. E se você for comparar, porque assim, na sexta-feira já tinha embutido um rally de Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, né? Se você estava há uma semana atrás, você ganhou quase 3% só de uma semana para outra, só porque se confirmou aí o fato do Bolsonaro ter grandes chances de levar. Isso NTNB principal 2024. Se você for um pouco mais longo e botar 10 anos de duration aí a mais, quase 10 anos, né? Essa é a minha carteira. Verdade, essa como é principal é 10 anos mesmo. De um dia para o outro, de um dia útil para o outro, você ganhou 2,5%, tá? Uau! E de uma semana para outra você ganhou 8%. Quanto o Forja Tauro subiu? Foi bem mais do que isso. Sorry. Né? Foi bem mais do que isso. Eu tô esperando o retorno de bolsa. Na segunda-feira tava subindo 8%, acho que fechou subindo 6%.
Hoje deve estar no 0 a 0, hoje não lembro de cabeça. Assim. Ó, tô quase lá, entendeu? Você vê que eu tô quase lá, tô quase com retorno de bolsa, tá bom? Correndo muito menos risco. Bom, não risco em termos de vol, mas risco em termos de emissor, né? Você está falando de um título emitido pelo governo. E a questão-chave é aquela que a gente sempre bate, né? Por mais que você tenha uma posição de bolsa, a não ser que você seja um maluco tipo Bruce Barbosa, muito provavelmente a maior posição que você deveria ter em carteira continua sendo de renda fixa. Com certeza, porque a gente sabe que coisas aleatórias acontecem. E se você, sei lá, se você tiver uma guerra entre Estados Unidos e China, a bolsa pode cair 40%, né? Então... ou mais ou menos. É, por isso que você não tem 100% do seu dinheiro em bolsa. Enquanto, sei lá, um título aí de renda fixa vai continuar rendendo CDI. Passando para os títulos pré-fixados, pré-fixado meio da curva, vai, uma LTN 25, de um dia para o outro, 1,80%, você vê que foi muito bom os pré-fixados. E de uma semana para outra, 6%. Então... quase CDI de um ano, que coisa mais linda. Pô, CDI de um ano em uma semana. Tá vendo, gente? Renda fixa não é fixa. Se você opera renda fixa, comprando um título e deixando ele lá pra sempre, você tá perdendo muito dinheiro. Quer dizer, perdendo dinheiro não, você tá deixando dinheiro na mesa. Né? É como se tivesse uma pilha de dinheiro aí, você pega e sai e fala, não quero. É como se você estivesse dirigindo numa corrida na chuva com um pneu slick, né? Com um pneu de sol. Não é? Faz nenhum sentido. Aliás, no nosso canal da Nord... acho que na nossa página do Facebook ou no canal do YouTube da Nord, eu postei exatamente esse vídeo que o Bruce está falando. Quer dizer, muitas pessoas falam, né? Qual é a melhor carteira para aposentadoria? Nenhuma. Né? É igual o piloto de Fórmula 1. Ele não pega pneus de chuva pro resto da vida toda dele. Ele usa pneus de chuva quando não tá chovendo. E depois ele usa os outros pneus lá, sei lá, eu não entendo de Fórmula 1. Mas com a sua carteira de renda fixa é a mesma coisa. Cada título se comporta de um jeito, né? Então, assim, você tem um cenário de inflação para cima, um é melhor, inflação para baixo, outro é melhor, juro para cima, juro para baixo, recessão, crescimento. Para cada título, para cada cenário macroeconômico, você vai usar um título diferente que vai te dar uma performance de 8% em uma semana. Né? Então, se você fizer uma gestão ativa da sua renda fixa, você pode potencializar muito os seus retornos. É isso aí. E só deixa eu acabar aí com um pré-fixado longo, né? Vamos falar aqui sobre a faca 27, que também foi um papel muito falado, de um dia para o outro. Faca 27 é a NTNF 27. Exatamente. Que no Tesouro Direto é chamada Tesouro de... pré-fixado com cupom. Porque se falar em faca, ninguém vai entender nada. É verdade, vão achar que eu sou bolsominion. Ou contra. Ou contra. Ou contra, é verdade. E de uma semana para outra, 5,5%. Então, assim, foi um arraso, né? O Tesouro Direto, para quem estava bem posicionado, foi um arraso. E se continuar pintando esse cenário aí de Bolsonaro presidente com uma agenda liberal e com o Congresso favorecendo as reformas, muito provavelmente a gente vai ter aí muito mais para ganhar no Tesouro Direto. Ficou lindo mesmo. E aí? Última pauta. Última pauta, bolsa. Quem Agora acha que a sim. bolsa está cara não viu nada. Compre muita bolsa. Até a newsletter que a gente escreveu hoje de manhã, né? O famoso Nord Insights. Então, quem não viu, www.nordresearch.com.br, você vê todas as newsletters. Eu, pra variar, tô bastante otimista, viu? Achei que o mais importante para mim foi o Congresso, então o Bolsonaro ter espaço para conseguir aprovar reformas, e com 46% dos votos, acho que tá quase, né? Então acho que tá para ele perder o segundo turno. Acho que o PT vai desesperar e vai acabar errando mais do que o Bolsonaro. Já começou a fazer acenos ao centro, já começou a procurar notáveis para o seu ministério e para as estatais, né? Então só notícia boa até agora. E eu acho que tem muita coisa muito boa, muito barata aí. E quem quiser saber, então, www.nordresearch.com.br. Não entraria em estatais, eu não entraria nas exportadoras, que as exportadoras subiram muito com o pessoal com medo do dólar, né? O dólar foi a 4,20 no desespero, então o pessoal comprando o dólar, tentando se proteger de alguma coisa. O dólar já caiu, hoje eu não vi quanto estava, mas já caiu para 3,74, 3,77 por aí. Então eu ficaria longe de exportadoras e
entraria forte em consumo local, bancos, tudo que se beneficia com a economia andando, né? A gente teve vários anos aí de economia no buraco. Talvez agora a gente saia. Em grande medida, todo mundo que ficou para trás ao longo dos últimos anos. Basicamente. Compra o que caiu e venda o que subiu. Pessoal, muito obrigada e até a semana que vem. Tchau.